O que o cuidador de idoso não deve fazer? Essa é uma dúvida muito frequente, tanto entre cuidadores, os próprios profissionais muitas vezes não sabem dizer quais são os limites, o que eles não podem efetivamente fazer, assim como é uma dúvida muito grande dos familiares, né? Inclusive, muitos desgastes já acontecem entre cuidadores e familiares por falta dessa comunicação e esse entendimento claro. Mas antes de dizer o que o cuidador não deve fazer, a gente precisa entender alguns conceitos básicos sobre essa relação e o que o cuidador pode fazer efetivamente. Eu já te adianto que esse talvez seja o vídeo mais completo que você vai encontrar aqui no YouTube sobre o assunto. Então fica comigo até o final que você não vai se arrepender e eu tenho certeza que todas as suas dúvidas vão ser esclarecidas. E se porventura alguma coisa passar batida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer responder e esclarecer. Se existir um bom alinhamento prévio entre cuidador e contratante, muitos dos problemas que poderiam acontecer lá na frente vão estar sendo evitados. Sabe aquele ditado combinado não sai caro? Se aplica também nessa situação. Se o cuidador trabalha por agência, ele precisa alinhar com a agência quais são as atribuições e as expectativas que aquela agência, aquele contratante tem referente ao trabalho desse cuidador. Se o cuidador trabalha de forma particular, ele precisa alinhar isso com a família. Perguntar o que a família espera dele, quais são as atribuições, quais são as funções que eles gostariam que esse cuidador performasse. E a partir daí, alguns limites talvez sejam colocados. Isso eu posso, isso eu não posso, poxa, isso eu não consigo atender, isso eu já faço, eu não consigo fazer exatamente assim, mas eu faço de um outro jeito que fica melhor. Um bom alinhamento é a chave do sucesso. Outra coisa que é muito importante é a gente não ser engessado. A gente precisa entender o contexto de cuidados de cada assistido. As pessoas envelhecem de forma diferente, têm realidades e dinâmicas de rotina completamente diferentes umas das outras. A gente não pode ser aquela pessoa extremamente inflexível. O cuidador não pode ser assim. A agência de cuidador também não pode ser assim. A gente precisa entender, sim, o contexto de cada lar e trabalhar com as ferramentas que estão à nossa disposição. A utilização do bom senso por todas as partes, não só pela agência, pelo cuidador, mas pela família também, é muito importante para esse relacionamento. A gente tem que se fazer a seguinte pergunta: o que o cuidador está habilitado para fazer? O que a categoria, o profissional cuidador de fato, pode e deve fazer? E a resposta é muito simples. Ele pode fazer tudo que aquele idoso poderia fazer se ele não tivesse com aquelas limitações, com aquelas necessidades especiais, com aquelas doenças, ou tivesse com uma idade tão avançada. Então o cuidador pode fazer também tudo que um familiar faria por aquele idoso. Só que o familiar não faz porque eventualmente ele tem outra dinâmica de vida, mora longe, não tem tempo, tem que trabalhar, não tem a destreza e a expertise que o profissional cuidador, por ser profissional da área, tem. E ele prefere pagar uma pessoa que vai preencher todos esses requisitos e atender muito melhor aquele pai ou aquela mãe que ele está precisando ali de cuidados. O objetivo daquele profissional cuidador ali, então, é levar cuidado, zelo, proteção para aquele assistido, para aquele idoso, e também mais comodidade, tranquilidade para a família, levar um pouco mais de segurança e respaldo que tem um trabalho profissional ali acontecendo. É evidente que contratar cuidadores por empresa é muito mais confortável para os familiares do que contratar no particular. Porque quem faz toda essa parte de gestão, estruturação de equipe, gestão de escala, supervisão, treinamento, é a empresa. Enquanto que no particular, a família precisa ainda gerenciar esse profissional ou esses profissionais, se a gente estiver falando de um time. Mas será que o cuidador, uma vez contratado, inserido naquele lar, ele tem que fazer tudo pelo idoso? Qualquer tarefa, tudo que o idoso pede, ele precisa realmente fazer? Minha recomendação para esse tipo de caso, pessoal, é que o cuidador não acostume mal o idoso. É importante o cuidador preservar o máximo possível de autonomia e independência daquele idoso. O cuidador está ali para ajudar. O cuidador pode fazer as atribuições, as tarefas, as atividades que o idoso não consegue fazer. Mas aquilo que o assistido ainda consegue fazer, é importante que o cuidador preserve. Vou dar um exemplo, bobo, mas para vocês entenderem. Imagina que o idoso está sentado e ele chega para o cuidador e fala: fulano, você pode pegar uma água para mim? Não teria mal nenhum o cuidador levantar, ir lá e pegar uma água para ele. Mas se ele consegue fazer isso, se ele pode fazer isso, se ele não tem nenhum problema de locomoção que justifique aquela situação, ele não está sentindo dor nem nada, é melhor que o idoso vá com as próprias pernas e o cuidador esteja ali para supervisionar, para dar o suporte que for necessário, a depender do grau de mobilidade que ele tem. O simples fato desse idoso estar levantando do sofá, caminhando até a cozinha para poder pegar a sua água, é bom para articulação, é bom para musculatura, para movimentação dele, é uma atividade física a mais no dia que vai sendo acumulada com outras. Então, preservar o máximo possível a independência e a autonomia é muito importante. Vou dar um outro exemplo para vocês. Recentemente,
estou concluindo minha pós em gerontologia pelo Einstein, e a gente teve um estágio, né, da especialização que a gente precisou fazer na ILPI do Einstein. E uma coisa que me chamou a atenção é que muitas das cuidadoras particulares que eram contratadas ali para atender os idosos, elas próprias faziam as atividades para os idosos. Então, por exemplo, tinha uma atividade de artes acontecendo, de manuseio de caixa, de pintura, de não sei o quê. Ao invés do idoso pegar e fazer a atividade, ele ficava só assistindo o cuidador fazer. Tudo bem, eventualmente uma vez ou outra, ou se a gente estiver falando de algum idoso que não consegue fazer de fato aquela atividade, que se satisfaz ao ver o cuidador fazendo, legal, é super válido. Distrai a cabeça, né? É um momento de interação. Mas se a gente estiver falando de idoso que conseguiria fazer, é papel do cuidador estimular, é papel do cuidador alertar isso para o idoso e falar assim, olha, eu até poderia fazer para você, não me incomoda, vamos fazer o seguinte, olha, eu vou fazer uma, mas você vai fazer a outra. Faz um combinado. Se você não quer retrucar, se você não quer contestar ali, faz um combinado. Eu vou fazer a primeira, você faz a segunda, depois eu faço a terceira, vamos levando assim. Então, preservem. Vocês, cuidadores, agora falando para vocês, preservem a autonomia e a independência do seu idoso. E você, familiar, fique muito atento com isso. Porque senão, esse indivíduo que está sendo assistido ele pode ter uma piora significativa na parte cognitiva ou da locomoção em um curto espaço de tempo. Ninguém quer isso. Dito isso, o que o cuidador pode fazer pelo idoso, né? O que é dever dele enquanto profissional? Cuidar da parte de alimentação, higiene pessoal, higiene íntima, lavar as roupas pessoais dele, passar as roupas. É muito importante que o cuidador faça a manutenção do ambiente, mantendo ele limpo, organizado. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses elementos, tá? Sobre a parte da alimentação, é importante a gente entender o seguinte: quanto menos tempo o cuidador perde fazendo a alimentação do idoso, melhor. Porque a gente tem que imaginar o seguinte, cada atividade que o cuidador está fazendo, que ele não está perto do idoso, que ele não está de olho no idoso, isso significa um risco potencial. Esse idoso pode passar mal, ele pode ficar tonto, ter uma vertigem, sei lá, desequilibrar, cair, tropeçar em alguma coisa, escorregar. O risco de queda do idoso sozinho é muito alto. Então a gente tem que tentar evitar ao máximo fazer com que aquele cuidador saia de perto do idoso. Ele tem que estar muito alerta, muito próximo do idoso sempre, para poder estimular, interagir, realizar as atividades do dia a dia e cuidar da parte de segurança dele também, por que não? Né? Ele não pode ficar caindo. O risco de queda é perigosíssimo, pode ser fatal em algumas situações. Então, mas existem contextos, e aí a gente volta naquilo que eu falei no início do vídeo. A gente precisa ter bom senso. Às vezes não tem ninguém que possa fazer a comida para esse idoso. E aí? Então, às vezes é necessário que o cuidador saiba cozinhar, que faça a comida. Algo básico, algo mais rápido possível, né? E quando puder ter um suporte familiar, e quando puder ter algum tipo de assistência nesse sentido, melhor ainda, né? Às vezes tem uma empregada da casa, às vezes tem algum familiar que mora junto ou que vai lá só para fazer as refeições e vai embora. Então, entender um pouco dessa dinâmica do contexto para ver o que você pode fazer em relação àquilo é muito importante. A família pode cobrar que o cuidador faça a comida? Pode. Isso estaria inserido nos cuidados. Mas a alimentação do idoso, né? A gente não dá para o cuidador fazer a comida da casa inteira, supondo que more mais pessoas lá, né? Não dá para o cuidador, por exemplo, preparar um almoço de final de semana porque vai receber a família, vai receber visita e o cuidador vai ter que fazer o almoço para todo mundo. Isso não. O cuidador não é um profissional da casa, não é um profissional doméstico. O cuidador está ali com um objetivo muito claro de atender aquela pessoa. É óbvio que também entra aí o bom senso. Então quer dizer, poxa, só mora a idosa com a filha e aí a cuidadora cuida da idosa. Poxa, não vai fazer de repente um pouquinho de arroz a mais, um pouquinho de feijão a mais, um bife a mais para poder fazer no almoço, porque a filha tem que comer? Pô, faz, não vai custar nada. Mas é aquilo, tem que ser combinado, porque o combinado não sai caro. Agora, a filha não come o prato que a idosa vai comer, ela quer comer uma outra coisa. Bom, se ela quer comer uma outra coisa, então ela vai precisar fazer. Porque a comida que deu para o cuidador fazer é aquela, porque é a comida referente ao idoso. Fazer um pouquinho a mais, aumentar um pouco o ingrediente, não tem problema. Agora, mudar o prato, aí já é outra história. Então entra a questão do bom senso, que é fundamental. Questão de higiene pessoal, higiene íntima, acho que é muito simples de entender. Realmente, o idoso muitas vezes não consegue fazer isso sozinho, já está no estágio ou de doença ou de limitações que não permite que ele tenha esse tipo de independência, e aí cabe ao cuidador fazer, ou às vezes supervisionar, dependendo do grau de situação, mas ele é responsável por isso sim. O cuidador precisa administrar, né, ministrar os medicamentos. Então, tudo que for medicamento de uso oral e tiver prescrito pelo médico, isso é muito importante, é função do cuidador. O cuidador pode lavar, passar a roupa do assistido, desde que também não tenha uma outra pessoa que possa fazer isso. Lembre-se que
Toda vez que você se ausenta muito, é um risco para o idoso. Procura ter uma estrutura também de que nos momentos em que você está fazendo isso, tem um idoso por perto. De repente bota ele numa cadeira próxima, fica ali conversando com ele enquanto você está fazendo. Tendo outra pessoa para fazer, é melhor. Porém, se não tiver, é dever do cuidador fazer. Isso precisa estar alinhado também entre profissional, família ou agência, se tiver uma agência envolvida. Manutenção da casa. A questão de limpeza é sempre uma dúvida muito recorrente, né? O profissional cuidador, como eu falei, ele não é um doméstico, não é um profissional do lar. Então ele não está ali para fazer uma faxina, ele não é um diarista, ele não vai encerar o chão, limpar o vidro, arrastar móvel, fazer uma super faxina no banheiro. Não é isso. O cuidador está lá para cuidar da manutenção do ambiente. Então, se alguma coisa sujar, ele vai limpar, se alguma coisa bagunçar, ele vai arrumar. Ele precisa garantir que aquele espaço está habitável, está agradável, que não está provocando ali, de repente, alergia por conta de poeira e tal. Então, ele vai cuidar dessa parte para deixar o ambiente agradável. Só que é importante que o grosso da faxina seja feito periodicamente, ou por um familiar, ou por algum profissional da área, que seria um diarista ou uma empregada do lar, algo do tipo. Sobre a parte de medicamentos, eu falei que o cuidador pode ministrar medicamentos de uso oral que sejam recomendados pelo médico. Então isso quer dizer que ele não pode dar nenhum tipo de medicamento, fazer nenhum tipo de sugestão. Eu acho que o remédio tal é bom, vamos dar, tem um chazinho aqui que eu acho que é maravilhoso e não sei o que funciona lá em casa. Não faça isso. Se não tiver prescrito pelo médico, se não tiver orientação profissional para que possa ser dado aquele medicamento, ou aquele chá, aquele suplemento, enfim, não faça. Porque você não sabe se a junção de certos medicamentos podem provocar algum efeito colateral adverso. Às vezes a gente está falando de idoso que toma vários remédios, toma 10 remédios no mesmo dia. Então às vezes você dá um diferente ali, que não está prescrito, pode se tornar um problema. E isso vai estar trazendo um problema para você. Então eu não recomendo que você, cuidador, faça isso. E você, familiar, também não permita que o cuidador tenha toda essa autonomia de decisão. Ele pode executar algo que foi prescrito, mas ele não pode prescrever, ele não pode medicar por conta própria. Assim como eu não recomendo também os cuidadores darem uma medicação para o idoso só porque o familiar falou para dar. Aquilo ali está prescrito? Às vezes tem familiar que tem mania dele próprio assumir esse protagonismo de decidir quais são os remédios que têm que ser dados. E para o cuidador, fica um alerta. Se acontece um problema com aquele idoso, você precisa ter documentado, de alguma forma, que você deu aquela medicação, mesmo não prescrita, porque o familiar pediu. Isso é muito sério, pessoal. Tá? Então, se por acaso, vamos supor, você está lá trabalhando, e aí o contratante vira para você, vira para o cuidador e fala, olha, eu queria que você desse o remédio tal, eu vi que ele não está bem e tal, isso, e não tem prescrição nenhuma médica falando sobre isso, é importante que no relatório do final do seu plantão, que aí você pode preencher ou manual, dependendo do lugar onde você trabalha, à mão, né? Ou você vai preencher, de repente, um formulário, num aplicativo, ou num grupo de WhatsApp. Isso vai depender da forma como é gerenciado esses relatórios diários, né? Mas é importante que você traga no relatório diário que foi dada aquela medicação e que foi por orientação do familiar XYZ. Ainda sobre essa questão de medicamentos, o cuidador ele não é um profissional da área de enfermagem, ele não é um técnico, ele não é um auxiliar, ele não é um enfermeiro. Ele não está habilitado pelo Corém para fazer nenhum procedimento invasivo. O cuidador não pode realizar procedimentos invasivos, nem aplicar injeções. Então, se algum familiar pedir para o cuidador fazer, esse familiar está errado, não pode fazer, tem que ser um profissional habilitado. Então, você familiar que está assistindo esse vídeo, não peça para o cuidador fazer algo que ele não pode fazer. Nesse caso, ele não tem esse tipo de habilitação, você precisaria ver um profissional da área de enfermagem. Outra coisa muito comum nos lares, né? Às vezes o familiar pede para o cuidador regar a planta do idoso, ou o próprio idoso pede, poxa, será que você pode regar minhas plantas, cuidar do meu jardim? Não é obrigação do cuidador isso, pessoal. Inclusive, o cuidador pode utilizar disso como uma forma de entreter mais o idoso, preservar a autonomia e a independência dele, através de atividades que envolvam regar as plantas, cortar, aparar, de repente, um jardim, alguma coisa assim. O idoso podendo fazer aquilo, né, é uma atividade bacana de ser realizada em conjunto ali, mas não é uma atribuição do cuidador. Assim como não é atribuição do cuidador, por exemplo, cuidar de animal de estimação da casa. Recolher dejetos, levar para passear, não é. Dar comida, não é obrigação do cuidador. O cuidador está lá para atender o idoso. Não é obrigação do cuidador cuidar de uma criança que mora na casa. De repente, um neto da contratante tá ali junto e tal. Poxa, levar na escola. Não é obrigação. Não é obrigação também do cuidador fazer atividades externas sem a presença do idoso. Ele tem que estar com o idoso. Então, por exemplo, fulano,
Você pode ir no mercado para mim, tá faltando compra, não sei o que, não sei o que lá. O idoso vai ficar sozinho? Se alguém da família ficar para você poder ir no mercado, é uma coisa. Essa pessoa está se responsabilizando por aquele período. Mas, de novo, registra no relatório. Precisei me ausentar do horário tal ao horário tal para ir na rua para resolver um problema que foi solicitado e tal. E quem ficou com o idoso durante esse período foi a filha fulana de tal. Registra tudo. O registro é importante para a evolução do plantão, para que de repente, se tiver um revezamento ali, de repente, entre um time de cuidadores, eles vão ver o que aconteceu no dia anterior, e é importante para o seu respaldo também. Por fim, pessoal, eu queria falar sobre sobrecarga do cuidador. Cuidado com isso. Familiares, contratantes, outras empresas que eventualmente vão assistir esse vídeo, cuidado para não sobrecarregarem demais aquele profissional, com atribuições que não são pertinentes a ele. Se ele fizer o que ele precisa fazer de forma muito bem feita, com certeza esse trabalho já vai estar sendo um sucesso. Se você atribui muita responsabilidade que não faz parte do escopo dele como cuidador, você pode estar sobrecarregando psicologicamente um profissional muito bom. E eventualmente você vai acabar perdendo essa pessoa, porque ela não vai aguentar. A gente tem que pensar o seguinte, pessoal. Tanto a empresa, do nosso lado de cá, pela Vivaz, assim como as famílias, querem que os assistidos, que os idosos sejam bem cuidados. Querem levar mais qualidade de vida para eles, querem que o plantão seja maravilhoso. Só que para isso acontecer, para que a performance do cuidador seja boa e entregue o resultado que a gente espera, o cuidador precisa estar feliz. O cuidador precisa ver sentido naquilo. Ele não pode se sentir explorado. Ele não pode ver que ele não tem suporte da família. Valorizar o cuidador é peça fundamental para que o plantão seja um sucesso e aquele idoso seja bem atendido. Espero ter esclarecido todas as dúvidas, mas se ficou alguma coisa, deixa aqui nos comentários, deixa seu like também, se inscreve no canal, é sempre um prazer tê-los aqui, e compartilhe também com as pessoas que eventualmente possam gostar e se interessar pelo tema. Até a próxima!